Bem, irmãos, a paz do Senhor, dando início ao nosso programa de 15 horas, hoje 28 de setembro de 2025, nós trouxemos hoje dois petropolitanos. Fábio da Igreja do Morém, estamos ungidos na Igreja do Morém. Seu nome todo? Fábio Cardoso Xavier. Eita, nome bom, né? Bonito. Da Igreja do Morém. Morém. Teu pastor tem três igrejas? Três igrejas. Pastor Ronaldo, se eu não falar as outras, ele com certeza comigo, vai. Morém, Meio da Serra e Batalhar. Isso. As três igrejas que estão com ele hoje. Que bom. Nós temos o diácono Felipe Vanderlei. Pastor Leilton. Felipe Vanderlei, da Igreja do Pastor Leilton. Que pelo jeito também deve ter três igrejas, né? Sim, três igrejas, que é a Visconde, Quitandinha e 24 de maio. Hoje atualmente estou diácono na Igreja da Visconde. Que bom. Podemos dar início? Amém. O tema, o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. O assunto, o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 22, verso 13. Primeira pergunta é a seguinte: ao ler Apocalipse 1, verso 8 e capítulo 22, verso 13, identifique a relação profética das designações de Jesus como eu sou no Evangelho de João nas seguintes expressões. São três expressões. Nós vamos ver a primeira expressão, depois vamos voltar a ver a segunda, a terceira. Amém? Amém. Nós temos dois vídeos. Um é da nossa irmã Isa Giovana de Tocantins e o outro é o Felipe Ricardo de Melo de Fortaleza. Nós vamos ver o vídeo e voltamos com você, tá, Ronaldo? Ok. Jesus ele se apresenta como aquele que sustenta, que nutre e sacia a alma do homem. Vemos a figura de Jesus como o pão da vida no maná, que sustentou o povo de Israel durante a sua caminhada pelo deserto. Profeticamente nos mostra que a igreja é sustentada pelo Senhor Jesus. Nada tem faltado a ela. Vemos novamente a figura do pão da vida durante a ceia, no partir do pão, nos mostrando profeticamente a vida eterna que seria compartilhada com a sua igreja. Nós não tínhamos direito, mas Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso a uma vida eterna com Ele. Em João 6,35 nós lemos: E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A igreja ela é nutrida pela revelação, pelo mistério que dá vida à palavra e transforma a alma do homem. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse Jesus como o pão da vida, nos mostrando que nele está contido toda a nossa vida. A paz do Senhor Jesus. O Senhor é o pão da vida e como o pão vivo que desceu do céu, ele se deu e se fez alimento para as nossas almas. A igreja é nutrida e fortalecida por ele, porque ele é o único que é capaz disso, pois a nossa alma só na presença dele ganha força e vigor para prosseguir na jornada, enquanto estiver nesse tempo terrestre. É por isso que a igreja o busca, porque só se fortalece, se nutre, se estiver na presença dele. Ele é o verdadeiro alimento espiritual para uma igreja espiritual e verdadeira, pois é nele que ela encontra os recursos espirituais para se manter viva, como a palavra viva, a oração, o jejum e o sangue e os demais recursos. Amém e a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá então. Mas antes da gente começar, vamos falar sobre o princípio dos nomes. O eu sou. Você tem alguma coisa que você possa falar sobre o eu sou? Pastor, é interessante essa expressão, que ela tem um início, a gente entende ela melhor. Sim. Lá quando a experiência de Moisés com a sarça ardente. É que ele vê aquilo que é algo que ele nunca tinha visto. Uma sarça pegar fogo era normal, mas ela não se consumir não era normal, era diferente. E ele começa um diálogo ali e ele, em algum momento, ele pergunta, mas e quem eu vou dizer que tu és? Como é que eu te anuncio? Qual o teu nome? E ele ouve, eu sou o que sou. Então nós entendemos nessa expressão que o Senhor se apresenta a Moisés como ele é. Um Deus que é, e ponto. É um Deus que estava antes de que tudo fosse criado. Um Deus que operou na vida do seu povo. Sim. Um Deus que foi à cruz, enfrentou a cruz, venceu a morte
E hoje nós, como igreja, estamos esperando o fim. Sim. Nós conhecemos o começo e esperamos o fim. E entendemos que essa palavra, esse Jesus, que é o nosso alimento, como a primeira questão aqui nos traz como orientação para conversarmos, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus é o alimento da nossa alma. Sim. Nós lembramos daquela experiência da multiplicação dos pães, e havia ali uma preocupação. Olha, mas nós vamos despedir esse povo, eles vão... Não, eu vou fazer um milagre. O que vocês têm? Não, eu tenho isso, tenho aquilo, e vamos... Ele operou. Mas eles não entenderam. Que ele estava mostrando a eles, dando uma experiência a eles, de que ele era o Senhor que ia alimentar a alma deles. Como que nós vivemos hoje também. Qual é a experiência que nós temos com o nosso Senhor? Ele é o pão da vida que alimenta a nossa alma. E nós entendemos que não é o pão da padaria, Sim. Não é aquilo que é material, mas aquilo que é espiritual. Hoje nós caminhamos com Ele com alegria, sabendo que Ele é o alimento espiritual da nossa alma. E que nele, como Ele é todas as coisas, nós nunca teremos falta de nada. Sim. O espiritual regendo todas as coisas, mas nós como igreja hoje também alimentados por esse Senhor vivo e poderoso, nós podemos dizer que até hoje nada nos faltou. E você citou sobre a sarça, e me chama muita atenção, você falou que era um arbusto, né? Que normalmente no deserto pegava fogo, que tinha muito óleo na sua seiva, mas ela não se calor, não se consumia. Mas quando Moisés chega perto dele, o Senhor fala: Moisés, tira suas sandálias, porque esse lugar que tu pisa é terra santa. E o diálogo começa até que o Senhor fala para ele, e ele pergunta: mas tá bom, eu vou lá falar com o faraó. Mas o que eu digo para ele? É a nossa pergunta, né? O que eu falo para esse povo que está aqui? Você como ungido, né, na frente da igreja, Senhor, o que eu vou pregar? Em nome de quem? Em nome de quem? E por quê? Vou falar o quê? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas Deus sempre conta isso, que ele, ao subir o púlpito, viu uma revelação. Não é aquilo que você vai pregar, não. O que vai pregar é isso. Quantas vezes, né, pastor, na nossa caminhada? Né? Quantas? A gente se prepara a mensagem, mas nós temos o eu sou que dirige todas as coisas. Né? E quando Moisés pergunta para ele, ele fala assim: eu sou o que sou. E começa o diálogo. E aí nós começamos a ver o seguinte: a promessa que Deus fez, o cumprimento de cada um dos pontos, até a saída do Egito, onde veio o maná que você falou. Sim. E o maná eram bolinhas, né, pequenas, que se soltavam durante a madrugada. Se você pegasse somente para você, você não podia dividir aquilo com outra pessoa. Nem podia guardar, né? O Senhor é assim. O Senhor na tua vida, Ele é uma coisa, na minha vida, Ele é uma coisa, na vida do Felipe é uma coisa. O nosso Senhor, Ele é assim, o nosso eu sou é dessa maneira. E o pão da vida, né? É aquilo que você falou. Ele subsiste, né? Está na nossa frente, está em tudo da nossa vida. Nós não temos mensagem outra a não ser falar o pão da vida. Falar dele, do alimento que ele é para nós, daquilo que ele fez na nossa vida. E só ele tem coisas que só ele pode fazer na vida do homem. Né? Somente. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qualquer um pode dizer essa frase, mas aliviar o peso nas costas do homem, trazer paz ao coração do homem, trazer sossego à alma do homem, só ele, porque ele é o Deus de poder, o Deus que alimenta a nossa alma, o Deus que tem uma palavra para a nossa vida. E você vê o seguinte, não é? O eu sou na sarça, o eu sou na rosa de Saron. Eu sou a rosa de Saron, uma flor linda, né? O eu sou o que sou, não é? Eu sou aquele que em mim não há outro, não tem salvação. Nós temos fora de mim não há salvação, lá em Isaías. Nós temos em João de novo, eu sou a videira verdadeira. Nós temos o eu sou lá no final.
onde ele fecha todos os eu sous numa única pessoa. Eu sou o alfa e o ômega. Então nós vemos esse texto, essa nomenclatura ultrapassar toda a Bíblia, né? É uma coisa muito interessante. Do começo ao fim. Só na verdade, até antes. Até né? antes. Antes, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então, antes de que tudo fosse criado, o eu sou já estava ali. Justamente. Jesus já estava ali presente. E nós vemos agora o pão da vida. E Felipe, você quer falar alguma coisa sobre o pão da vida ou não? Não. Será que a gente acabou de falar? Tem muita coisa, né, Tem muito. Se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar até o próximo seminário. É uma coisa que você comentou também sobre a multiplicação dos pães. Naquele momento o povo estava com fome. Não é isso? Sim. E os discípulos vêm, Senhor, vamos dispensar eles, vamos dispensar. Não temos como alimentar. Aí eu pergunto, o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande? E o povo queria ali, aquilo que você falou de novo, o pão da padaria, que é o pão de alimento. Sim. Pão que perece. Que perece. E os 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados, não pereceram, houve sobra, a multidão se alimentou, mas Jesus também começa a conversar com eles. Olha, não é isso que eu quero dar para vocês, não. A palavra mais dura. A palavra mais Aquele dura. que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Justamente. E aí diz que a multidão começa a se dispersar. Embora, né? Porque o homem natural, ele não quer comer do corpo do Senhor Jesus. Ele quer aquilo que é do momento, né? Deu 7 horas, a gente lá no Manaim, né? Das 7 horas da noite, estou com fome, vamos comer. Vamos lá. Vamos lá, vamos comer. Então, o povo só quer isso. Mas comer do corpo, beber do sangue, poucos querem. E eles tiveram, né, pastor, uma dificuldade muito grande de entender o que era Jesus. Tanto que quando eles participam com eles da ceia, ele traz para eles pão e vinho. Qual era o normal dali? Era o cordeiro, as ervas amargosas e o pão. Para eles deve ter sido um impacto também de ver aquilo ali. Mas eles não entenderam o que nós hoje entendemos com clareza. Com certeza. O amargo, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Nossas dores. As nossas dores. O peso disso tudo, né? O amargo da morte, né? Até ele, quando vê o seu amigo Lázaro morto, ele chora. Ele chora. Porque a morte tem esse impacto, essa dor. É o amargo, né? Mas ele se apresenta e mostra ali o pão e o vinho. É a palavra, é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a alma do homem, e o vinho que alegra o seu coração e dirige a sua vida, que é o Espírito Santo. Isso foi na última ceia. Na última ceia. Então você pode ver o seguinte: o pão asmo, sem fermento nenhum, sem nenhuma interferência humana. Jesus nunca teve uma interferência humana. A única interferência que ele teve foi do Pai. E no último momento ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E no último momento ele ainda leva alguém para o céu junto com ele, né? Que é o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no Pai. É uma coisa maravilhosa. Você falou o seguinte: o que era? O povo não sabia o que era Jesus. Não. Eles estavam esperando um rei humano. Um rei assentado no seu cavalo, guerreiro. E não era isso. O nosso Senhor Jesus, ele veio para satisfazer não a nossa alimentação normal. Eu lembro muito e me impacta muito uma passagem de uma cura de um paralítico onde seus amigos levaram ele até o alto do telhado e desceram. Quantas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que nós não olhamos, né? E os amigos daquele homem fizeram uma caminhada longa, levando uma cama, subiram ao telhado, destelharam a casa de sair e deixaram a cama e foram glorificar o Senhor. São milagres maravilhosos. Maravilhoso. Amém? Então, podemos seguir? Vamos em frente. Agora, o eu sou de uma outra maneira. Eu sou a luz do mundo. Jesus, em João 8,12. Nós temos a senhora Claudineia Machado, da Bahia, e nós temos o Patrick Teixeira, que também é da Bahia, uma pessoa muito conhecida nossa, está sempre participando conosco.
Toda semana ele responde todas as perguntas e a gente tem sempre separado, porque tem uma palavra muito boa. Vamos assistir, depois voltamos contigo, tá, Felipe? Amém. Eu sou a luz do mundo, que está em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A igreja, quando ela se encontra com Jesus, ele é a revelação. Então, nós não andamos mais em trevas, nós deixamos o pecado para trás e nós seguimos agora Jesus como a luz do mundo, aquele que tem iluminado o nosso caminho. Assim como em 1 João fala no versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A paz do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, João teve a experiência de conhecer o Eu Sou, o Jesus glorificado na sua natureza eterna como Deus, conforme as designações expressas em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, capítulo 22, verso 13. O mesmo apóstolo que também escreveu o Evangelho, quando conheceu Jesus pessoalmente nesse mundo como homem, relatou em João, capítulo 8, verso 12, a expressão de Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. O que Jesus profeticamente é o mistério de Deus, a revelação de Deus para a salvação do mundo. Para a igreja, um dia Jesus se revelou como a luz, que nos tira das trevas, nos conduz seguros no caminho rumo à eternidade. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Felipe, nós vimos aí os 2 vídeos da Cláudia, do Patrick, e Eu Sou a Luz do Mundo. O que você pode falar para a gente sobre isso? Pastor, Jesus, ele como a luz, como diz lá no primeiro versículo do livro de Apocalipse, fala, né, que ele é a revelação. Então, anteriormente nós falamos sobre o pão, que também simboliza o corpo partido, e daquele momento ali nós tivemos acesso à palavra. Então ali foi revelado um Jesus que cuida do seu povo. E isso aí, quando nós chegamos na obra do Senhor, e o Senhor ele vai abrindo o nosso caminho, como Paulo, né, foi aberta a visão, ofuscou sua visão física e conseguiu olhar com os olhos espirituais. Então ali o Senhor tem se revelado ao seu povo dessa forma. Mas também lá no Evangelho de João fala, né, no princípio era o verbo era Deus, isso fala da palavra. Então a palavra do Senhor tem dirigido a nossa vida, o nosso caminho, tem nos feito discernir o que é do Senhor e o que não é. Então, Felipe, a gente pode entender que Jesus é a luz do mundo, pois existe uma coisa que reina sobre o mundo hoje, são as trevas. Quando você encontra a luz, quando o homem encontra a luz, que é o Senhor Jesus, o que acontece com ele? Ele passa a ver o que está oculto. E o que está oculto na nossa vida? O nosso pecado. Não é isso? É interessante que em meio de uma escuridão espiritual, Jesus é aquele que guia a sua igreja para ser aprovada para o arrebatamento. O momento que nós estamos vivendo, o momento do preparo para o arrebatamento. Não existe mais nada que nós possamos fazer. Tudo está preparado. Agora, você está na luz, você está entendendo, né? Eu lembro sempre que o lema do ano passado, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e sempre nós entendemos que não é só por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E a luz nos faz isso. Ela nos revela o presente, o passado, nos revela o futuro. Então, se nós não estivermos na luz, como na luz ele está, não haverá nada, né, Fábio? É interessante, né, pastor, a abordagem de Jesus, o eu sou, né? O eu sou a luz do mundo. Sim. Nós podemos acender uma luz e olhar uma coisa que está acessível aos nossos olhos. Mas o mistério de Deus, ele só é alcançado quando Jesus se revela. Quantas vezes na nossa vida nós pegamos uma palavra e lemos
e não entendemos e clamamos ao Senhor, Ele se revela. Sim. E Ele mostra qual é o propósito dele com aquilo ali. E com o homem é assim. Às vezes, nós recebemos pessoas na igreja e as pessoas falam assim, mas eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei nem o que eu estou fazendo. E nós hoje, como igreja, temos a revelação. Nós andamos na luz, nós conhecemos os mistérios de Deus. Nós sabemos aonde estávamos, sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos para onde vamos. Então, nós hoje, como igreja, nós caminhamos na luz, na certeza, na segurança de um Deus que é revelador, que se revela, que mostra, que fala, que traz à igreja um conselho. Quantas vezes nós podemos dizer, quantas experiências? Senhor, eu devo fazer isso? Sim. Eu não devo. O Senhor fala, vai, não vai. E depois nós vemos o livramento. É a revelação. É aquilo que nós não conseguimos enxergar. E é interessante, né, pastor, que a ovelha, ela tem uma característica que ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar, né? É uma característica da ovelha, 5 ou 6 metros ela já não enxerga. Já não enxerga mais. E a palavra nos compara à ovelha, e compara Jesus à águia. A águia, qual é a visão da águia? A águia vê um ratinho, né? A 1 quilômetro ela vê perfeito. É o Senhor que está ali na frente. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas nós sabemos que o Senhor vai estar lá e que Ele vai abençoar a nossa vida. E nós podemos, em todos esses 3 fatos, essas 3 combinações de palavras, não é? Pão da vida, a luz do mundo, e depois nós vamos ver o bom pastor. E se nós lermos o Salmo 23, nós vamos encontrar tudo isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A luz, não é, quando nos guiar-me-ás, né? De verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. É um salmo que reflete, segundo um pastor nosso, lá antigo, né? O pastor Dodge, ele falava o seguinte: o Salmo 23 é o estatuto do crente. Tudo tem ali para você. Basta você entender aquilo que o senhor está falando. E a luz, o Fábio e Felipe, a luz nossa natural, ela tem um limite. Né? Ela tem uma quantidade de lúnix que projetam alguma coisa. Mas a luz do Senhor, ela vai ao futuro. Não é? Quem me segue não andará em trevas. Não é isso? E tem um detalhe, Felipe até citou a experiência de Saulo, né? Sim. A palavra faz uma citação que é muito interessante, que uma luz brilhou ao meio-dia, que era maior do que o sol. A gente vê a obra criadora e a obra redentora. Né? Qual é a nossa experiência e expectativa? É a obra redentora, aquilo que está acima da criadora, aquilo que está além do conhecimento do homem, é a revelação. E essa é a nossa bênção. E na luz o Senhor falou assim: por que me persegues? Né? Saulo, por que me persegues? O nome Saulo e depois a mudança para Paulo. E nós vemos uma coisa interessante, que essa luz, né, que estamos aqui no estúdio, cheio de lâmpadas, ela é limitada. Agora a luz, quando ela entra no teu coração, o Senhor começa a clarear a sua vida, começa a te mostrar coisas que você nunca viu. E essa luz do Felipe, nós estamos hoje estudando e entendendo que sem o Senhor Jesus como luz do mundo, nós não vamos ser arrebatados. Não. Ela não tem limite, ela é ilimitada. Da mesma forma que Jesus ele é uma verdade absoluta, a palavra do Senhor ela é absoluta. Sim. Ela é a revelação do Senhor na vida do homem em toda a sua vivência. Amém. Nós temos muita coisa para falar. Sim. Mas, se deixar, nós vamos ficar a tarde inteira conversando. Não é isso? Podemos passar para outra? Podemos. A letra C, eu sou o bom pastor. João 10, 11. Nós separamos o vídeo do diácono Saulo Oliveira de São Paulo. Nós vamos assistir e depois voltamos com você, tá, Fábio? Amém. Bem? Eu sou
o bom pastor. Interessante que quando Deus se revela a Moisés e fala para ele assim: diga a Faraó, o eu sou te enviou. E no Evangelho de João, aqui nós temos a resposta do quem eu sou. Jesus, ele é o eu sou. E essa designação dele aqui, eu sou bom pastor, que está lá em João 10:11, quando Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. Irmãos, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o único que neste mundo de aflições, né, ele cuida das suas ovelhas, ele cuida de nós, para que nós não pereçamos no caminho e perder a salvação. O Senhor Jesus, ele é apresentado como Deus sem princípio e fim. Sem princípio e nem fim. O Deus eterno, Criador de todas as coisas. O eu sou, que chamou Moisés e operou maravilhas durante seu ministério, mas ele é identificado como o princípio e o fim na vida do homem. E tudo que ele precisa tudo que ele precisa para permanecer na sua presença. O alimento, que é o pão da vida, a revelação, que é a luz, que ilumina o caminho, que é a luz do mundo, e o bom pastor, que cuida das nossas vidas na caminhada. A paz do Senhor Jesus. Bem, Fábio, vamos lá. Agora uma terceira fase do eu sou, o bom pastor, que nós conhecemos muito bem, né? Está lá em João 10:11. O que você pode nos falar? Pastor, a gente se alegra porque nós vemos ele como a figura do pão, como a revelação, agora como eu sou o bom pastor. O bom pastor, nós aprendemos isso, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E foi o que ele fez. Ele se entregou na cruz para que hoje nós pudéssemos olhar para ele e ver nele aquele a quem a gente pode confiar. Sim. Ele é o meu pastor. Eu não vou mais andar sozinho. Eu tenho a certeza que ele vai dirigir a minha vida. Sim. Nós, como homens, nós somos falhos, imperfeitos, mas nós aprendemos a escutar a voz do nosso pastor. E como nós comentamos até na outra pergunta, nós, como homens, temos uma característica que a palavra nos mostra como a ovelha. Sim. A ovelha, ela tem algumas dificuldades, né? E uma delas é a dificuldade de enxergar. Enxerga pouco, tem uma dificuldade. Nós muitas vezes não discernimos bem, mas ele, como pastor, se apresenta e dirige a nossa vida, conduz o nosso coração. Então essa alegria que nós temos a cada dia de termos um pastor, de não andarmos sozinhos. Eu queria voltar ao Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, normalmente, ele não consola, né? Atenção, chamar a atenção, corrigir um pouquinho aqui. Mas o cajado não. O cajado consola. Quando a ovelha cai no buraco, quem é que traz a ovelha de volta? É o cajado. Então nós sabemos que o nosso Deus é uma coisa maravilhosa, o nosso Senhor, o nosso pastor. Algumas características das ovelhas. A ovelha é dócil. É muito fácil. As crianças gostam da ovelha. Sim. O pelinho, né, aquele negócio todo. Nós vemos que elas não têm garras. A boca da ovelha não tem garra. Ela não tem dente forte. Ela não tem veneno. Ou qualquer outro modo de defesa. A única defesa da ovelha é quem? É o pastor. E a referência que nós temos de pastor, quem é? Davi. Davi que lutou contra o leão. Primeiro pelo leão. Depois o urso. E o principal deles foi contra Golias. Então, ele lutou em favor das nossas vidas. Esse é o verdadeiro. É aquele que nos dá pasto verdejante, né? Aquele que nos dá, Felipe, água tranquila.
Não adianta tu pegar uma ovelha, botar perto de um rio escaldante, tormentada. Não. A água vai entrar no pelo e ela vai morrer na água. Mas a água que o Senhor nos dá é tranquila, né? A vara e o cajado. E nós vemos que é muita coisa que Jesus é na nossa vida como pastor nisso. Deitar-me faz em verdes pastos. Aquele que traz descanso. Você descansar num pasto verdejante, onde tem alimentação, né? É uma bênção, pastor. E a gente estava comentando de Davi, né? E Davi tem essa característica. Davi era pastor. Pastor. Né? Então, quando a palavra ainda fala que o urso, o leão iam contra a ovelha, ele tomava a ovelha da boca. E era interessante, né, pastor, que ele tinha tanto cuidado com a ovelha que em um momento da sua vida ele pecou. Sim. Davi pecou. E o profeta Natan se apresenta a ele e fala para ele para mexer naquilo que estava no coração dele, que ele era pastor. Ele diz assim: Davi, um homem que tinha muitas ovelhas, sim, muitas, e o outro só tinha uma. E aquele homem foi, pegou aquele que só tinha, ele mexeu com o coração do pastor, né? E Davi diz, né? Maldito seja esse homem. E Natan fala, esse homem é você. E ele pequei contra o Senhor. O pastor, ele tem carinho com a ovelha, o cuidado com a ovelha, mexe com ele. O Senhor Jesus, ele diz que nós somos, né, a menina dos seus olhos, é o cuidado que ele tem. Então, o pastor é aquele que tem esse cuidado, esse zelo, diante das nossas limitações como ovelhas, né? Quantas conversas, persuasões, enganos, especialmente no mundo que vivemos hoje, com rede social, com tantas questões, tantas coisas, enganos que se levantam, mas o nosso pastor vem e fala o nosso coração. Justamente. E alegra a nossa vida e diz, meu servo, não é assim. Vem cá, é o cajado, estica o cajado e nos toma. Interessante, o ponto mais alto da vida de Davi foi quando Samuel foi à casa de Jessé. Passaram todos, né? Todos os filhos. Acabou-se? Acabou. Não, tem mais um. Que está onde? Cuidando das ovelhas lá em cima. Até nisso. E quando ele ia ser ungido para ser rei, ele estava cuidando das suas ovelhas. O carinho que ele tinha para isso. Foi até esquecido pelo próprio pai. Sim, pelo próprio pai. Mas o Senhor revelou. Tem mais um, aquele que cuida das ovelhas. E é por isso que nós sempre falamos, ungido, pastor, ele vem de dentro do rebanho. Ele tem cheiro de ovelha. Tem cheiro de ovelha. Você imagina, né? Você cuidar de uma ovelha durante o dia inteiro, a noite toda, a madrugada toda, você acordar, aquele cheiro forte, aonde você vai chegando, as pessoas estão falando, está chegando um pastor de ovelha. É muito bom, né? Mas, Felipe, você vai falar um pouquinho, né? Eu estou aqui só aprendendo. Está aprendendo e guardando algumas mensagens. Né? Porque, pastor, a gente vê que, como no tema anterior, né, fala da revelação. Sim. Nesse momento de Davi, o Senhor revelou que tinha mais um. Então ali a gente já viu uma operação. Sim. Né? E isso é maravilhoso. Da mesma forma, hoje, o Senhor ele sempre revela a nós o seu cuidado, a sua palavra, o carinho, o Espírito Santo, sempre guiando a nossa vida, mostrando o que devemos fazer, aonde devemos ir. E isso é muito, como pastor, Jesus como nosso bom pastor. É gratificante, né? É muito bom. E, Felipe, é uma coisa que talvez o Fábio já tenha começado a ver isso. Quando você chega na igreja, tem aquela senhorinha lá, bem idosa, né? E ela começa a chegar perto de você, conversar com você. Eu tenho uma senhora na minha igreja, a dona Darcy, e ela está sempre querendo agradar. E de vez em quando ela chega, pastor, eu fiz uma empadinha para o senhor. É bom isso, né? Puxa, eu fiz isso para o senhor. O senhor gostou? É muito bom quando a ovelha se dá com o pastor dessa maneira. Você não é obrigado a chamar a atenção, muito pelo contrário. O carinho, né? Passar a mão naqueles cabelinhos brancos, orar com ela, isso é muito bom. Ainda vai aprender isso. A gente aprende, né, pastor, que o nosso pastor nos trata assim. Né? Sim. O Espírito Santo nunca colocou o dedo na nossa cara. Não.
é sempre com amor. Nós saímos constrangidos, né? Porque Ele nos repreende com amor. Ele conserta a nossa vida, Ele coloca no lugar. E essa é a nossa alegria. Ele senta conosco, Ele nos toma no colo. Sim. Como pastor cuida da nossa vida. E nós saímos dali renovados, com certeza, abençoados por Ele. Pode ser a luta que for. Mas lembrando a dona Darcy, quando ela pergunta, o senhor gostou? O que nós precisamos dar para o Senhor para agradá-lo? Uma única coisa, obediência. A obediência supera tudo. O Senhor fala, você obedece, o Senhor corrige, o Senhor te ajuda. Tudo isso é uma bênção na nossa vida. Amém? Felipe, alguma coisa a mais? Pastor, eu acho interessante também quando a gente vê toda essa história do pastor, do sumo pastor da nossa vida, voltando ao Salmo 23, o último versículo que fala: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão por todos os dias da nossa vida. Então a gente tem a certeza de que há um Deus que cuida de nós. Ele cuida, além de tudo, né? A bondade do pastor e a misericórdia do pastor me seguirão todos os dias. Você como diácono, como obreiro, quantos pastores você passou por você? Quantos passou por você como jovem? Né? Não é tão velho assim. Tá? Não, mas eu tive pouco. Mas tem alguns que nos marcaram. Sim. Não é? Tem alguns que... Eu tenho um pastor que marcou a minha vida, que foi o pastor Antônio Carlos Ribeiro. Pastor Dodge. Foi meu pastor pessoal. Pastor da minha esposa. Pastor Dodge me aconselhou no dia do meu casamento, uma semana antes do meu casamento. Então são pessoas que marcaram a nossa vida e que marcam junto com o Senhor. Sempre trazendo uma revelação, sempre trazendo uma orientação, e são eles que estão sempre conosco. E nós aprendemos isso. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor que marcou, posso até contar, foi o pastor Emerval. Sim. No meu diaconato, ele frisou que dos jovens que passaram junto comigo ali na congregação, deles eu fui o único que permaneci. Isso. Mas é assim mesmo. Então, o bom pastor de Emerval cuidou de você. Louvado seja o Senhor. E você, quem marcou a tua vida? A minha vida é marcada pelo que eu chamava de pai. Quem? É o pastor Walter. Walter Babo, que nós perdemos há pouco tempo. Né? O pastor Walter Babo fez o meu batismo, fez o meu casamento, apresentou meus filhos. A lágrima até vem de saudade. Né? Marcou. Hoje, às vezes eu paro na igreja e acontecem algumas situações e como o pastor Walter tratou isso? Como seria isso? Eu me lembro como ele tratava e se ele tratou dessa forma, eu também. Dessa forma. Amém. Vamos cantar hino com as crianças? Amém. Amém. Podemos? Nós vamos cantar com elas, depois voltamos para o final do programa com as crianças e o pessoal da acessibilidade. Amém? Amém. Escolhemos
Bem, glória a Deus, né? Aleluia. As crianças cantam, o Senhor opera, é uma maravilha. Glória a Deus. Nós vamos então para a pergunta das crianças, que eu não vou fazer porque os pais já fazem, né? No vídeo você vai ver que os pais já estão fazendo. Nós temos o Noan, de Castelo Espírito Santo, a Adácia de Munhaçu, lá de Minas Gerais, a Sara de Barra Mansa. Nós vamos ver o vídeo e voltamos. Leia Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14, e lhe responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para Canaã celestial? O Senhor, Ele cuida das nossas vidas dia por dia. Nós amamos de todo o mal. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A paz do Senhor Jesus. Amém. Sara, leia Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14a e responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para Canaã celestial? O Senhor Deus Todo-Poderoso e Forte. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios. Quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para Canaã celestial? O Senhor deixo e tua luz. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bem, o Noan, uma graça, né? Maravilha falando. A Sara, né? O Noan falando sobre o dia após dia. A Sara falando na sua simplicidade. E nós vemos, né, que o Senhor está operando. Lá na tua igreja, as crianças estão efetivas? Não, participam. Estão participando? Estamos recebendo uma família agora com 6 crianças. Que bom, uma que bênção, bom. glória a Deus. Que bom. O Senhor está operando no meio do pessoal, Amém. né? Amém. Tem lá na tua igreja também? Tem. O Senhor tem dado uma Deus tem bênção cuidado lá. bem delas? Tem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então para a acessibilidade. Nós temos o seu Isael Aquino, lá de Espírito Santo, e nós temos a Bernalúcia, de Recife. Nós vamos assistir o vídeo e vamos voltar. A paz do Senhor Jesus, o Isael agora vai estar respondendo a pergunta da classe de acessibilidade. A paz do Senhor Jesus. Jesus é poderoso e luta por nós. A paz do Senhor Jesus. Leia Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14a, e responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para a Canaã celestial? A Senhor, a Jesus. Amém. Seu Misael, muito bom o senhor ter gravado o seu vídeo. Nós vemos que são pessoas que estavam deixadas e que agora o Senhor está operando maravilhas com ela. Pastor, né? Bom pastor. Tem alguém lá de acessibilidade na tua igreja? Não. Tem lá contigo? Não. Tem sim. Não, tem o Rodrigo. O Rodrigo. Tem o Rodrigo. Tem o Danielzinho, né? E os idosos. E os idosos. Os idosos, sim. Precisamos aprender o acolhimento. O acolhimento, Felipe, não é só o surdo, mas o acolhimento é para as crianças com TDAH, 1, 2 e 3, as crianças com autismo, não é? Os idosos. Eu falo uma coisa que eu estou fazendo na minha igreja. Na minha igreja nós fizemos uma almofada para os idosos. Eles reclamavam muito, né? Que estava doendo as costas. Nós fizemos uma almofadinha para eles. Estão voltando para a igreja. Amém? Glória a Jesus. Estamos encerrando. Envie a participação de vídeo, né, Felipe? Que você não está enviando, né?
no nosso canal do YouTube, ative a notificação. Esse programa, pega o link dele, distribua dentro do seu zap. Agora faça uma coisa, quando você distribuir, o Fábio, pede para fazer as 3 letras: curtir, compartilhar e comentar. Tá, Felipe? Bem. Esperamos que vocês tenham bastante pessoas. Né? Vamos fazer. Vamos fazer, Felipe? Petrópolis inteira vai participar. Com certeza. Nosso culto daqui um pouco às 19 horas lá na igreja. Qual que você vai estar? Morém. Morém? Visconde. Dá um abraço ao pastor Hilton, dá um abraço ao pastor Rogério. Ronaldo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Semana que vem estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor. Amém.